Uma boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Natasha, nossa entrevistada. É sempre muito bom estar por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia de live, né? E dessa vez recebendo a Natasha Oleskovs. Sobre a entrevistada de hoje, a Natasha Oleskovs, que é escritora e arquiteta, eu a conheci durante uma live da querida Monique Machado, que faz também um trabalho bem bacana de divulgação dos escritores independentes, contemporâneos. E tem o podcast do Livro Não Me Livro. Eu já tive a oportunidade de ser também entrevistada pela Monique. E no dia da entrevista, eu acabei sendo a sorteada com o primeiro livro, romance, o primeiro livro de literatura de ficção, o romance da Natasha, no formato digital, tá? Eu estou lendo, tá, Natasha? Agora, eu vou ler a biografia dela e vou chamar a Natasha depois para a gente conversar. Então, Natasha Oleskovs, arquiteta e urbanista, mestra em desenvolvimento local, professora universitária no curso de Design de Interiores, autora do livro Iluminação Urbana, Campo Grande e seus monumentos vistos de dia e de noite, e o romance Um Caminho para Amar. Bom, agora eu vou chamar a Natasha, vou convidar. Muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda. Muito obrigada, gratidão por você ter aceitado participar dessa live do projeto Mulheres que Fazem Acontecer, né? Prazer te receber. Imagina, um prazer é meu também, com certeza. Eu jamais ia dizer não para você. Nossa, foi muito bom, né? A gente se conheceu, eu falei, né, na apresentação, que eu conheci a Natasha dentro do podcast da Monique Machado, né, que é o do Livro Não Me Livro, e Isso. tive a sorte, né, de ser sorteada com o livro dela, né, o livro digital, que eu estou lendo, né, que eu prometo aos autores que eu leio assim um pouco, aí daqui a pouco ganho um, aí a pessoa quer, aí eu vou ler mais um pouquinho, aí eu vou lendo um, vou lendo o outro, não misturo, ainda bem que eu não misturo as histórias. E eu também tive a sorte, né, de ter também ser sorteada e conseguir e ganhar um seu, que é o A Deriva, né? E outros contos, que é fantástico, né? Então, assim, esse universo, ele é muito bacana, né? A gente vai se conhecendo e são sempre pessoas queridas, maravilhosas. Isso que é muito legal. Não, é muito bom mesmo que a gente está conhecendo. Né? Eu vou falar também daqui a pouco da Stephanie também, né, do projeto que vocês têm. Mais lá para frente eu vou perguntar. Mas eu vou começar com você, falando a primeira pergunta que eu faço, tenho feito sempre para os autores, para as autoras, e para não só autoras, mas as mulheres que eu tenho entrevistado, que são da área da cultura, da área da literatura, que é, assim, o que te inspira na vida? Olha, é um dia de cada vez, né? Eu já fui muito voltada 100% para o trabalho. Então, eu comecei a ver que o trabalho, que era até de certa forma escravo, não era tudo, né? Então, o que me inspira é poder curtir o dia de cada vez. Apesar que eu tenho um ritmo, e que quem me conhece ainda sabe que eu trabalho ainda bastante, mas é um trabalho agora para mim. É um trabalho, vamos dizer, por prazer. Então, posso
não está ganhando aquilo que eu já ganhei no passado, mas eu agora consigo dormir, porque com as responsabilidades e com a falta de decisão que a gente tinha na ponta, quando exercia uma gestão de Hum, curso, não valia a pena. Então agora eu posso, né, tomar as minhas decisões e pensar assim, no que eu posso ajudar as pessoas. Né? Foi onde veio essa questão de escrever, porque os hum. livros, eles, de certa forma, eles são um amigo, né? Inicialmente, eles são os nossos amigos enquanto autores, mas depois eles vão ser amigos de outras pessoas também. Então, seria isso. Ah, tá. É legal, né? Assim, essas descobertas que a gente vai fazendo e que vão nos transformando, né? E a Uhum. gente deixa um espaço para ser a gente também um pouquinho, né? Não só, né, a profissional, né, com aquelas responsabilidades todas, mas a pessoa, né? Eu queria saber assim, quem foram seus mestres na vida? Aqueles que te inspiraram, que foram exemplos, para você seguir o seu caminho. Eu acho que os primeiros são os pais, né? O pai e a mãe, porque estão ali com a gente todos os dias. A gente está tendo uma pequenininha aqui em casa, filha do meu irmão de 8 meses. Então a gente pode olhar, né, e ver como que eles eram quando a gente é pequeno, porque a gente não se lembra dessa fase, né, do carinho e tudo. Então acho que os pais, nesse primeiro momento, são as pessoas mais importantes. Aí, consequentemente, a gente vai aumentando esse leque, né, de mestres, que pode ser vamos dizer, os irmãos, os tios, os primos. Aí a gente vai para um segundo nível, que é a escola, né, os professores, os colegas de sala de aula, que a gente vai se identificando. No meu caso, eu fui para a área do esporte, então eu tive mestres que me deram a disciplina, vamos dizer assim, que foram os meus treinadores, né? E depois a gente vai para a faculdade e aí a gente começa a olhar os nossos professores como mestres que vão nos direcionar para uma profissão. Então a gente vai seguindo essa linha, né? Mas eu acho que o início é dentro de casa, né? Uhum. Eu não sabia, você é desportista? Sim, eu jogava vôlei, treinei por 10 anos. Né? Daí Ah, chegou uma hora que cansou e hoje eu assisto, né? Eu devia assistir mais pelo fato de ter treinado e tudo, mas com relação ao que eu gosto de fazer, muito de ficar no computador e bolando e criando as coisas, então eu assisto pouco, mas sempre que dá eu dou uma espiadinha nos sets aí para ver como é que tá o Brasil, né? Que eu torço pelo Brasil no vôlei, então a vamos lá. o vôlei é um dos meus esportes preferidos, entendeu? Eu acho bacana pra caramba. Tem a Sim. oportunidade, eu estou assistindo parte do Brasil, porque eu gosto muito, eu acho bem legal. Não torço, assim, para nenhum time, né? Mas, assim, eu gosto de ver o Brasil jogando, né? Sim. Eu acho assim, é um dos esportes, assim, eu acho assim, bem dinâmico, né? Então, assim, não cansa, é uma coisa rápida, né? Assim, bem, a coisa muda, então não E cansa, né? ele é bonito, né? Ele tem muita É, técnica, né? Assim, eu considero ele um esporte completo, né? A gente consegue identificar muitos valores ali dentro, principalmente por ser um esporte coletivo, que é difícil trabalhar, né, com as pessoas. E ali a gente vê que não é impossível, né? O trabalhar em conjunto, em equipe, então eu gosto também. é, muita gente entrando, tá, Natasha, para nos ouvir, pessoas daqui de Paquetá, outros amigos Olha que que eu ainda não bacana. conheço pessoalmente, mas muita gente entrando, tá? Uhum, ok. Então, me fala assim, você fez esporte, mas você foi para a formação em arquitetura, né? E Isso. o que levou você a escolher essa profissão? Né? Me fala um pouco aí dessa carreira como arquiteto e o que é que te levou para esse caminho. Eu acho assim, na verdade, lá atrás eu estava querendo fazer engenharia elétrica, porque meu pai é engenheiro eletricista, né?
Só que por conta dos cálculos e matemática, ele falou, Natasha, faz arquitetura que é mais fácil. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer. Mas eu acho que foi o caminho mais certo. Eu sempre gostei, na verdade, da arquitetura em si, né? E aí eu fui fazer o vestibular e tudo e passei, né? Então, mas eu acabei, na verdade, nunca atuando como arquiteta. Nesses 20 anos já de formada, não, vou fazer 20 agora, daqui um ano, daqui 2 anos, nunca atuei na arquitetura, porque quando eu comecei, eu entrei numa outra área da arquitetura, que é a iluminação, né? Então, eu trabalhei por muito tempo numa loja de material de construção, onde estava lá no setor de iluminação. Antes de terminar a faculdade, eu já fiz a minha primeira pós-graduação, que na época podia, isso lá em 2005, podia ainda estar terminando a graduação e já fazendo uma pós. Então, eu comecei com a primeira pós de iluminação, ou seja, já me direcionei para esse universo. Eu fiz muito projetos, só que de iluminação. Projetos arquitetônicos, não, né? Então, eu construí, assim, uma carreira desde 2001 que eu venho estudando, né, a iluminação propriamente, mas agora que eu parei com os projetos, porque daí eu também comecei a me direcionar para a parte acadêmica, né, para a sala de aula, para a coordenação de cursos, né, e então eu tive que parar um pouquinho com relação aos projetos de iluminação que eu fazia, né, e agora migrando também para essa carreira que eu quero seguir, tentar trabalhar com ela, né, como escritora, então eu tenho agora me dividido também, né, nessa questão, não mais projeto, sala de aula, e agora dividindo a sala de aula com esse lado escritora também. Assim, eu acho assim, iluminação, você pode trabalhar assim, com iluminação em vários setores, Sim, né? exato. É um universo muito rico e hoje a iluminação ela está sendo valorizada de uma forma que nunca foi, né? Porque antigamente a gente mal o cliente deixava a gente colocar 1 ou 2 pontos de luz dentro de um mesmo ambiente. Hoje a gente consegue colocar efeitos, né? Hoje a gente tem tecnologia que nos permitem mais quantidade de luz e menos consumo de energia. Então, as coisas ajudaram muito nesse sentido, né, a evolução, a tecnologia da iluminação em si, né? Então, é um mercado muito amplo e muito bonito. Né, você fez um livro, né, dentro dessa sua formação, né? Isso. E eu fui olhar, já achei bastante interessante, né, o seu livro, né, porque fala dos monumentos, a questão, né? E olha lá, que beleza! Campo Grande, os seus monumentos, né? Isso. Vistos Eu moro de noite. vistos de dia e de noite, né? Eu moro em Campo Grande, então esse livro foi o resultado da minha dissertação do mestrado. Como eu sempre trabalhei com iluminação e nós não temos mestrado especializado aqui na área de arquitetura, tem um na Federal, mas foge muito do que eu queria, né? Então, eu fui para o desenvolvimento local, porque como eu sou a minha formação arquiteta e urbanista, tem tudo a ver com o desenvolvimento local. E aí eu não sabia que temática levar, né? Eu só sabia falar de iluminação, então eu falei, vou levar iluminação para esse mestrado. E eu sempre trabalhei com iluminação de interiores. Então, aqui foi onde eu fui olhar para a cidade, para a iluminação urbana, né, e analisar a nossa cidade, em especial os nossos monumentos, porque daí quem me orientou foi a professora Maria Augusta, que é historiadora, né? Então, a gente traz uma bagagem ali de contexto histórico da cidade, porque eu não sou de Campo Grande, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Apesar de estar aqui já há um tempo aqui, desde 96, né? Então, eu já me sinto campograndense há muito tempo. E é uma cidade muito bonita, né? E a gente tem alguns monumentos, então eu fui olhar para eles com esse olhar do projeto de iluminação, se eles estavam sendo valorizados no período noturno. Então eu fui fazer o levantamento em loco durante o dia e voltava durante a noite para tirar as fotos, porque o livro mostra as imagens dos monumentos nos dois períodos, né? Tanto de dia quanto de noite aqui. Então, por exemplo,
a gente tem o monumento do Sobá, que é um monumento que fica na nossa feira central, né? Então eu voltei lá e fazia análise da iluminação em si, né? Então ele de dia e ele É de uma noite. Então a gente tem aqui 46 monumentos catalogados, né, com essa análise aí do ponto de vista mais acadêmico mesmo, né, por conta do mestrado em si, tá? E sempre que dá, na verdade, a gente sempre está trabalhando com ele. Por exemplo, mês passado foi mês do patrimônio, né? Então, o curso de arquitetura na faculdade que eu dou aula, apesar que eu não dou aula no curso de arquitetura, eu estou só no curso de design de interiores, mas o curso de arquitetura fez toda uma movimentação com a Semana do Patrimônio, né? Então, eu deixei lá 3 livros para que pudessem sortear para os alunos, para incentivá-los a participar desses eventos culturais aí que a faculdade oferece, né? assim que eu acho interessante, aí você já mostrou aí um exemplo, é como se fosse, na realidade, você tem 46, mas você estudou o dobro, né? Porque parece que são 2 monumentos, assim, né? Um de dia e um de noite, dependendo né, da luz, do projeto, Exato. iluminação, pode valorizar, alterar, né? Então, já deu ali só naquele exemplo que você mostrou, né? Já deu para a gente perceber isso, né? Exato. E o potencial que as cidades podem desenvolver de um ponto de vista de um city tour noturno. Nós não temos aqui, por exemplo, eu não sei nas outras regiões, né? Mas nós temos como ter esse city tour noturno mostrando e valorizando a cidade, porque Campo Grande é muito quente, né? Aqui no centro-oeste. Então, por que a gente vai torrar no sol se a gente poderia fazer esse percurso às vezes à noite, né? Que é muito mais fresco, né? Então, às vezes a gente percebe que a cidade só funciona de noite. E por que ela não pode funcionar de dia? Desculpa, ela só funciona de dia. Por que ela não pode também, né, ser atrativa de noite, desconsiderando os barzinhos, bares e boates, que isso anda por si só, né? Mas tem essas outras atrações que precisam ser olhadas também, né? Com certeza. Aqui no Rio, né, já é meio difícil, assim, a gente até durante o dia poder apreciar, né? Mas que a coisa está meio feia. Mas, assim, é mesmo, à noite, né? Você não. Né? Exato, A Stefana já botou aqui uns foguinhos aqui, ó, exato. do calor. Né? E a Simone está falando aqui, o Rio de Janeiro explora, sim, tem, ela citou bem aqui, lembrou bem a iluminação do Cristo Redentor, Sim, né? ele tem À todo um noite, projeto, né? exato, um projeto à parte, né, com tecnologia LED, com programação e de vez em E, quando até com projeção, né, projeção de imagens que a gente vê aí em determinados períodos. A gente viu muito em relação à Copa, às Olimpíadas, que eles projetaram no Cristo, né? Então, a iluminação hoje está além do ligar e do desligar, né? Então, isso que é o bacana. não, e o Rio tem assim, muitos monumentos muito bonitos, né? Na Praça Uhum, Tiradentes tem um que retrata assim, indígenas, é uma coisa linda, maravilhosa, mas as pessoas passam, né? E também assim, é muito ali é um local meio perigoso, as pessoas não param, né, para apreciar, né? Não dá muito para a gente parar. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que, acho que, reviver a cidade culturalmente nesses, como você falou, né? Um city tour, né? Que poderia ser noturno. A gente tem aqui no Rio alguns, né? City tours que aham, mostram alguns locais históricos, né? E tudo, mas não ali no centro da cidade, eles têm feito bastante esse tour mostrando algumas coisas. Mas a questão dos monumentos, acho que teria que ser mesmo bem mais valorizado. Aí depois, Natasha, você resolveu fazer um livro de ficção, um romance. exato. Como é que você saiu desse universo mais técnico, né? Mais assim, né? Do estudo, né? Que eu acho sim, eu acho que é uma arte também, né? É uma Sim. arte
né? Que eu acho que inspira já muita coisa, né? Porque, como você falou, né? Não é só iluminação, coisa não é só apagar e acender luz, né? Tem Exato. uma poesia até por trás disso. Mas aí você Sim. foi para a literatura de ficção. Como é que você foi de um ponto para o outro? Como é que foi essa transição aí? Eu nunca fui de ler, agora que eu tô lendo, né? Eu sempre, Hum, desde quando eu projetava muito pelo computador, eu comecei a ouvir os audiobooks, porque daí eu ia ganhando tempo, como eu ficava quietinha e projetando, né? Então eu comecei a ouvir muitos livros, muitas histórias. E aí eu fiquei pensando, e sempre na linha dos romances, que eu particularmente sou dos romances e sou dos finais felizes, né? Então, para quem assiste filme de Natal durante o ano todo, para quem tem ursinho de pelúcia em cima da cama até hoje, eu sou daquela coração mole. Apesar que os meus alunos têm medo, né? Eu passo, acho que esse medo para eles, mas não sei por quê, porque, não sei, eles, né, me chamaram uma vez até de a Dama de Ferro, quando eu coordenava o é curso de mesmo. design de interiores de uma outra instituição. Porque eu era firme, né, eu prezava pelo acadêmico, né, na questão, enfim, mas daí você está ali como uma gestora, né, enquanto quem está preparando alguém para a profissão, né, então a gente não pode passar a mão na cabeça. A gente tem que mostrar que o aluno tem que fazer o papel dele, Uhum. né? E daí, então, eu não sei, eu sei que nos corredores sempre tem os boatos que a minha prova é difícil, que a minha aula é difícil por conta da disciplina, mas eu falo, gente, mas enfim. Aí eu comecei a ouvir bastante, né? E eu fiquei pensando, mas por que não tentar escrever uma história, mesmo que seja para mim, para ficar guardadinho? E aí comecei a soltar algumas ideias. Na época, eu comecei a acompanhar algumas lives e comecei a comprar cursos para entender essa questão do processo criativo, né, da escrita criativa. Como que constrói personagens, né? Mas assim, muito para mim, inicialmente foi assim, para que eu pudesse ir soltando. E eu fui pegando gosto, eu falei, nossa, à medida que eu aprendi alguma coisa nos cursos e eu aplicava em cima do meu texto, eu ficava assim, maravilhada. Eu falei, gente, como é bacana criar, né? Olha só, essa história ela pode ir para diversos caminhos. Qual caminho eu quero que ela vá, né? Que eu quero que se eu for publicar, que as pessoas conheçam. Então, eu fui, na verdade, soltando, né, capítulo por capítulo, até que chegou um momento, na verdade, que eu falei, não, quer saber? Eu acho que eu vou me aventurar. Vou pelo menos tentar. Vamos ver o que vai dar lá na frente. E aí eu fui, na verdade, né? Eu tinha a ideia de uma primeira versão desse romance, né? Um Caminho para Amar. E ele foi se transformando porque eu deixei o texto também repousando. E isso é muito legal, deixar o texto repousando para que a gente possa, nesse meio tempo, olhar outras coisas, né? Ver de novo os enredos que a gente criou, as temáticas ali, e olhar se tá bom, né? Então eu fui devagarzinho lapidando ele, e assim, eu acho que é um caminho sem volta. Acho que quem passa por esse processo, né, é um caminho sem volta. E aí eu tô já, vamos dizer, trabalhando, porque ele vai ser uma trilogia, né? Então a gente já tem o primeiro, o segundo está na editora para novembro. Novembro eu lanço o segundo, e eu já estou trabalhando, lapidando o texto do terceiro, que já está praticamente pronto, porque eu construí Hum, ele meio que junto, né? Porque quando eu comecei a soltar as ideias, eu falei, gente, essa história tá tão bacana, tão lindinha, com esses personagens que eu criei, né? Enfim, com o que eu queria passar ali para o papel, né? E eu falei, só num livro não vai dar, porque tem tanta coisa que eu posso ainda explorar e falar. Então eu fui estendendo ele, mas assim, estendendo até três, é o limite, porque daí eu tenho outras ideias, né, para fazer, mas fechar essa história para começar, quem sabe, ou um livro só, né, ou de novo uma trilogia, para que eu possa explorar. E a gente vai aprendendo, né? Eu olho muito para o texto do primeiro e eu releio hum, ele várias vezes e vejo assim aonde que, como era o primeiro, a gente
passa alguma coisa, né, despercebida em relação a alguma informação que se eu tivesse segurado, né, eu não precisaria ter solto duas vezes ali, eu poderia ter tirado no primeiro momento para deixar ela ser mais impactante no momento em que ela tem que aparecer. Então eu tenho o meu livro, né, que eu vou riscando e quando eu... Por isso que eu te perguntei aquela vez qual que é o tempo de uma revisão, porque eu estou passando também por esse... Aí a gente tem que perguntar para quem conhece, para quem sabe, né, para quem já está na estrada há mais tempo. É, Então eu acho que eu vou né? esperar... eu acho que eu vou esperar uns 3, 4 anos, né? E daí eu vou talvez fazer uma revisão nele assim e fazer a segunda edição, né? Mas daí tentar lapidar ele para ele ficar até mais gostoso, porque eu acho que a leitura dele ficou bacana, né? Mas eu acho que olhando agora, depois que a gente começa a ler, porque quando eu fui fazendo os cursos para aprender a escrever, né? Porque a gente não é, né? Arquiteto não é mais desenha do que escreve, né? Então, na verdade, eu fui vendo que tem coisinhas ali que dá para a gente ir ajustando e tudo, né? Para que ele fique melhor. A ideia é essa, né? Então, quando a gente vai aprendendo nos cursos, né? Os detalhes, como se posicionar, então é isso. Então, tô mexendo nele. Então, eu tô mexendo no terceiro, o segundo tá na editora e eu de vez em quando eu pego o meu físico, né? Que tá aqui. E esse Aí aqui é o vai, que tá todo riscadinho aqui dentro, né? Tá todo riscadinho aqui dentro, mas é poderia, né, aperfeiçoar e tal, isso aí. exato, né? E aí Bom, me arrisquei. aí vai. É, me fala assim, você tem essa experiência das duas escritas, né? Um livro técnico e um livro de literatura, né? Ficção. Uhum, sim. Aí, assim, é, como é que foram essas duas experiências, assim? Qual é a diferença de escrever um e o outro, que você percebeu? Porque você fala assim, percebo que você é uma pessoa que gosta de estudar. Isso é uma coisa também que eu gosto. Se eu puder fazer curso, eu faço, entendeu? Acho que a gente tem sempre que aprender. Durante a pandemia foi bom, porque surgiram muitos cursos online e gratuitos também, aquela coisa que a gente vai conhecendo as pessoas que vão dando dicas de livros que Sim, ensinam também a escrever. Então, assim, os dois têm estudo, né? Você tem que estudar. E quanto mais a gente escreve, né? Como você está falando, você já está escrevendo, está percebendo que modificou alguma coisa, modificou isso, modificou aquilo, porque quanto mais escreve, né? Mais você vai uhum, tendo ideia, mais você vai aperfeiçoando, vai encontrando a tua voz, né? A tua maneira de se expressar. Mas qual exato. é essa diferença que você notou, né? Porque tem alguns pontos em comum, mas como é que foi você vê essas duas experiências assim? A escrita técnica, ela é mais dura, ela é mais objetiva, né? A gente está citando a todo momento, né? Referenciando um grande pesquisador, um grande profissional, né? Então a gente está trazendo muitas vezes o olhar dos outros para o nosso texto. E aí a gente vai se posicionando ali para fazer a ligação entre o que um pensa, o que o outro pensa, né? Então a escrita técnica, ela acaba, a gente na verdade é só vai juntando os pedaços, né? Para que a gente possa criar uma linha norteadora aí que possa trazer a mensagem que a gente quer naquele texto, naquele artigo, né? Que no meu caso nasceu já para uma dissertação e depois da dissertação eu e a minha orientadora, ela já tem esse costume de ir com os acadêmicos dela, com os orientandos para publicação. Então ela incentiva muito, né? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de que a dissertação podia virar um livro, mas a minha orientadora, ela, né, já traz essa bagagem com ela, tem muitas publicações, tanto como autora principal como coautora, né? Então isso foi válido porque foi o que me deu start em relação a isso. As tratativas de uma, porque foram por editoras diferentes, né? A Uhum.
essa editora do livro técnico de iluminação, na verdade, a gente deu o texto para eles, já com uma revisão, tentando olhar para um livro, porque ele não veio como a dissertação. A dissertação, o arquivo, ele está diferente. A gente ainda enxugou ele um pouquinho para que ficasse mais fácil a leitura, porque a iluminação às vezes é muito técnica, né? Não que a gente traga contas, mas... Também. Oi? A dissertação, mesmo, até entre dissertação e o livro sobre ela já tem uma diferença, né? O formato também muda um pouco, né, na apresentação. Né? Porque uma tese, depois ela tem uma regra que ela tem que obedecer, e no livro você vai fazer algumas transformações também, né, dessa informação, né? Mas ele ainda veio muito fiel à dissertação, né? Então, a tratativa com a editora foi mais à distância mesmo. Eles pegaram o texto, eles tinham o pessoal do grupo de editores deles ali, né? Então, a gente não teve muito palpite no mexer ali dentro, a não ser com relação às imagens, né? Como tinha muitas imagens, então foi ali onde a gente trabalhou mais. Agora, na construção a liberdade, né, foi maior, né? Porque aqui, na verdade, a gente pode criar um universo, né? Um universo, uma história que não exista, apesar que eu trago no Caminho para Amar, eu trago o cenário do Caminho de Santiago, porque eu fiz ele em 2017, por isso que eu escolhi que o livro se passasse lá. Porque eu tinha bastante material, eu tinha bastante informação, eu voltei a estudar sobre o caminho, quando eu coloquei os dois personagens lá, para que não deixasse escapar nada em relação ao que o caminho oferece, né? Então, na tratativa do romance em relação à editora, aqui eu vi que existe a diferença de editoras que são para uma vertente técnica e editoras que são direcionadas para a linha da ficção, do romance em si, né? Porque daí aqui eu tive troca de textos, né? Então eu me senti participando e a editora em si, ela não faz nada dentro do seu texto que você não saiba e ela te devolve com as sugestões e aí quem sou eu, né, para dizer não para uma editora que trabalha com isso e que se está sugerindo algumas coisas é porque pensa na construção e pensa que lá na frente o produto vai ficar melhor, né? Então eu praticamente aceito quase todas as sugestões que eles dão, né, que eles falam. Assim, é menos de 5% do que eu digo não, eu quero manter isso. O resto eu dou ok para eles, eu vejo todas as contribuições, né? Dou ok para tudo e deixo na mão deles, porque na verdade, assim, eles estão aí, né? No dia a dia deles, eles sabem o que o mercado está pedindo, como que o mercado espera que o livro seja. Então eu não sou doida de dizer não, faz do meu jeito, né? Imagina. Eu aqui entrego na mão deles, com certeza. A editora faz uma revisão que a gente chama uma leitura crítica, né, do livro, né? Exato. Nesse sentido, essas sugestões de melhoria, melhoria que eu digo assim, às vezes inverter determinadas coisas, né? Situações e tal, né? Sim, e coisas que às vezes passa despercebido, né? Por conta da leitura sensível que eles fazem também, que é muito importante, né? No meu texto tinha 2 momentos ali que para mim eu achava que estava normal. E eles me salientaram, falaram, ó, aqui pode ser que crie um atrito para esse tipo, para esse público, né? Então eu acho melhor a gente ou reescrever essa parte ou tirar. Aí eu olhei o contexto e falei, bom, se a gente tirar, né, não vai sofrer o impacto no enredo. Então vamos tirar, não tem problema. Né? Então acho que é isso que é legal, porque eles nos dão, né, essas informações precisas para que depois lá na frente eu não receba alguma crítica ou que eu não ofenda ninguém. Essa que é a questão, né? Então... Aqui, a Verinha, que é a minha amiga aqui, Paquetá, ela está dizendo que é fascinada pelo Caminho de Santiago. Ela nunca fez, mas que admira quem fez. Está perguntando se você fez o caminho. Você fez o caminho ou você só estudou sobre ele?
Eu fiz o caminho de Santiago. O caminho de Santiago que começa, eu peguei e comecei, eu andei 800 quilômetros. Eu, minha irmã e minha tia. A gente começou na França, numa cidadezinha que se chama Saint-Jean-Pied-de-Port. Aí a gente passa pelos Pirineus, sobe os Pirineus, e daí a gente já entra na Espanha e cruza completamente a Espanha até chegar próximo de Portugal, que é onde fica Santiago de Compostela. Então, mas lá eu não Interessante. estava com a ideia de escrever. Lá Não, eu estava num outro momento isso da eu minha ia te vida. perguntar. Como é que veio assim, essa ideia? Vou escrever sobre o Caminho de Santiago. Foi assim, de repente, um dia você estava lá à toa. Não, entediada. Vou escrever sobre o Caminho de Santiago. Como é que veio essa inspiração para pegar essa experiência ou não? Não sei se tem a ver com a experiência que você teve, ou assim, alguma coisa você pegou. O que é que te levou? Sim, sim. Que... Quando a gente faz o caminho, a gente volta diferente. A gente volta num outro ritmo, né? Então, eu comecei já a me policiar em relação ao que eu comentei no início, em relação a eu ser mais escrava do serviço, né? Eu comecei a fazer uma transição, que pode não parecer, mas eu já tenho um pouquinho mais de 40, né? Então, e não uso filtro nas lives, tá? Não... Mas, enfim, e deixei de pintar o cabelo, porque eu gasto meu dinheiro com vinho, né? Então, É deixei, melhor, né? assumi o branco. Não, deixa o branco Eu, vir, né? Eles eu vão vir acho de o qualquer gasto bem jeito. melhor, né? Sim. Então lá eu já comecei a olhar para esse lado, né? De olhar para mim. Aí eu fiquei pensando, o que que eu gosto de fazer? O que que eu gostaria de fazer? Foi onde veio essa questão de tentar escrever, né? Então surgiu logo depois do caminho. Lá eu não estava com a ideia de escrever, jamais pensava nisso. O meu foco lá era outro, né? Era pensar em eu cuidar da minha vida e diminuir o ritmo de trabalho, né? Então, aí depois que eu comecei, então eu queria escrever, fui juntando esses quebra-cabeças, né? Essas peças, tá, eu queria escrever, mas aonde? Onde eu iria colocar? Então, assim, eu gosto de viajar, né? Sempre que dá, assim, eu viajo. Então, seria numa viagem. Isso estava muito claro para mim em relação a isso. Mas ir para a Argentina, ir para o Chile, que eu já fui, por exemplo, falei, mas, né, e eu queria que os personagens fossem de continentes diferentes e que eles se encontrassem. Então, eu fiz com que acontecesse lá para que eles pudessem, porque no caminho de Santiago, assim, a movimentação é muito grande de pessoas do mundo todo, né? Lógico, cada um dentro do seu ritmo, cada um fazendo o seu percurso, mas o fato de você estar lá, você conhece muitas pessoas e aprende muito o simples fato de olhar para as pessoas, como cada cultura é em relação a diversos posicionamentos, né? Então a gente aprende muito nesse sentido. Então eu pensei, bom, eu queria escrever, já estava construindo a ideia dos personagens, defini o lugar, então foi juntando, foi dando certo para que esses ingredientes pudessem, no final, né, dar uma boa mistura e dar uma boa receita. Legal. E assim, eu acho assim, eu estou lendo, né? Então eu achei assim, interessante a forma como ele se inicia. Eu falo assim, ele se inicia do final, né? Que é o Uhum. retorno da jornada. Aí eu não vou contar Exato. muito, né? Não será o gosto das pessoas. Não vou dar spoiler. Mas é assim, É, ele começa pelo final, né? Ou seja, isso. as pessoas já retornaram, já fizeram, e vai, né, narrando as coisas que aconteceram. É, Como foi a escolha dessa forma narrativa? Você escolheu essa forma Ela, que começou. ela nasceu, na verdade, depois que o texto ficou de repouso por quase um ano. Porque eu falei que a primeira versão do livro, ele era da personagem cada dia no caminho, era um diário da Daniela, né? Então, tinha lá todos os 40 dias, desde o momento em que ela decidiu fazer o caminho e até o retorno dela para o Brasil. Então, eu tinha muito texto construído, muito material.
E o legal é que a gente às vezes escreve, e nem tudo a gente aproveita, assim, nem tudo aproveita não, nem tudo a gente usa, né? Mas Sim. serviu de apoio para aquilo que para aquela parte de texto que foi ficar. Então, isso que é muito legal. Então, como eu tinha muito material, e aí eu estava vendo, quando a gente começa a escrever, a gente começa a sonhar, né? Ai, meu livro vai virar série de televisão, né? Vai ser um capítulo, vai ser um episódio. Gente, né? Deixa a gente suar, né? Deixa a gente sonhar, né? Sim. Deixa o pobre sonhar aqui desse lado. Então a gente fica sonhando, né? E aí, na verdade, foi quando me deu o start de mudar a dinâmica, né? E por que não ser um filme? Porque daí a dinâmica de um filme é completamente diferente. Ela é muito mais rápida do que uma série de televisão, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei e olhei para esse texto e separei só as partes mais, vamos dizer assim, interessantes, mais gostosas do texto, porque muita coisa era repetitiva, porque quando a gente faz qualquer caminho, né? Eu já fiz caminho aqui também no Brasil, que a gente tem o caminho de Caravaggio, o caminho da fé, que é muito legal no interior de Minas e São Paulo, né? Então, a Uhum. rotina do peregrino em si, ela é igual todos os dias. Você dorme cedo, acorda cedo, prepara a mochila, caminha, 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 né? Aí chega cheio, com os pés tudo dolorido, aí você chega na pousada, descansa, vê se tem algum calo, se precisa, né, Pois passar pomada no pé, deixa os pés para cima, né, essa coisa toda. Então, a rotina em si é muito. E se eu fosse olhar, tinha momentos interessantes que eu poderia usar. Foi quando daí eu fiz já ela retornando e ela tendo os flashes. Então, o livro, né, O Caminho para Amar, ele se passa em 24 horas na vida da Daniela, né? Então ela já retornou para São Paulo e ela vem agora lembrando dos momentos que ela passou. Tanto é que aqui na faculdade que eu dou aula, né, alguns alunos foram no tá. lançamento e compraram o livro, né? Aham. Foi bacana. E aí fica aquele buzuzum assim, ai, mas só tem beijo no final do livro. Eu falei, não, o beijo acontece antes. É que a gente só fica sabendo depois. Mas essa é Pois. real, porque o beijo já foi, ela voltou de viagem, né? Então, Uhum. então eu falo assim, estou espalhando errado aí os boatos do meu livro. É bem assim. Mas então é isso. Então a gente vem acompanhando ela. E eu tentei fazer com que cada hora do dia, né, de forma quebrada, porque eu não fui especificamente das 7 às 8, às 9, não, eu fui fazendo alguns horários quebrados, mas durante o dia, né, a gente está acompanhando ela naquele momento. Então, naquele pequeno trecho do livro, que é o momento atual dela, o presente, eu tentei fazer com que ele ficasse, não que fosse um spoiler, mas que desse a entender de que o que vem na sequência é interessante, né? Para Uhum. que daí as pessoas Tá. possam não parar de ler, porque daí eu solto ali, foi ali que eu conheci o Francesco, então as pessoas querem conhecer, né? Então daí vem a história, né? A lembrança de como foi esse primeiro contato deles. Então eu Uhum. tentei sempre dar ali nas primeiras linhas do presente dela o que viria no decorrer, justamente para tentar prender o leitor. Aquele Então foi essa a gancho, dinâmica que eu né, usei. que a gente fala, né? Os ganchos para poder, né, a pessoa ficar, opa, o que é que vem aí? E aí a pergunta que não quer calar, né? Já que agora eu fiquei curiosidade, não estava no meu roteiro, mas eu Ah, botei agora me sinto para perguntar, porque as pessoas sempre confundem um pouco assim, porque a gente escreve, acha que tudo aquilo que a gente escreve, a gente passou, a gente viveu, nem sempre. Você teve a experiência do caminho cansado, né? uhum, Mas nem sempre, né? Outro dia me perguntaram um negócio, eu fiquei assim, falaram, fizeram um comentário, porque leram meu livro com mulher, aí eu, ah, aí fez um comentário que eu não, até nem gostei muito, não. Aí eu fiquei assim, gente, as pessoas, eu fiquei, é? Eu falei assim, né? Não dá nem para responder, né? Para dar muita. Porque as pessoas confundem, né? E assim, muita coisa do meu livro eu escrevi ainda, eu era muito nova, não tinha nem muita experiência. Mas eu, assim, eu imaginava o que seria, como for, o que seria, o que não seria. É,
Então, nem tudo a gente vê. É, esse aí, eu sou mulher. Então, a gente Eu não... comecei a ler. Nem tudo a gente que escreve, a gente vive. Aí eu te Uhum. pergunto, fora o caminho de Santiago, aí você responde o que você quiser. Fora o caminho de Santiago, tem alguma coisa tua na Daniela? É Daniela, Na né? verdade, é Daniela. Na verdade, ela tem um pouquinho de mim, mas não sou eu, né? Uhum. Porque eu quis passar alguns princípios, alguns valores que achei que era o momento. Se eu vou escrever alguma coisa, que eu passe alguma mensagem, né? Que eu não faça que nem a gente, infelizmente, tem muitas músicas que não dá para se aproveitar, né? Outro dia até estava ouvindo aí algumas sequências de música, porque eu estava numa ação, e eu daí parei para ouvir assim, até comentei numa das nossas lives, né? De uma frase tinha 3 palavrões. Falei, É. gente, e aí você olha para o lado, as pessoas estão cantando, o que é pior, né? Então eu pensei, se eu vou escrever alguma coisa, que eu tente passar algumas coisas boas, né? Que eu tente passar pelo menos algo que eu acredito ser bom. Não entrei em contexto religioso, né? De forma alguma. Mas sim, a Daniela tem bastante a ver com a forma que eu penso, mas as características físicas são diferentes, que eu coloquei nela e tudo mais, né? E sim, algumas partes do livro eu vivenciei, né? Uhum. E algumas não, porque quando eu voltei a estudar o caminho para fazer o livro, eu tinha que analisar as cidades, os vilarejos, para que acontecesse alguma coisa dentro do livro. Então, em algumas cidades que eu sabia que era muito pequena ou muito grande, determinado enredo não cabia ali. Uhum. Então, dentro do livro, tem um trecho que eu não fiz, porque Tá. o Caminho de Santiago ele tem vários trechos que você, na hora que você está caminhando, você percebe se quer fazer por este caminho ou por esse. Todos Ah, lá na tá. frente vão dar igual, né? Mas eu, como eu não. Aí depois analisando o mapinha que eu tenho, porque eu comprei o livreto que a Daniela usa no livro como apoio, eu comprei lá porque eu achei fantástico o livreto que mostra, né, o que a gente vai encontrar. E depois aqui em casa, analisando melhor essa sequência que eu queria, né, Tá. olhar esse caminho para jogar a história dentro, eu vi que teve um trecho que eu fiz pelo asfalto, porque na verdade era o que todo mundo estava indo, né? Uhum. Então a gente acaba meio que seguindo também o fluxo. Mas no livro eu vi que tinha um caminho que era um pouquinho maior de distância, mas que ia pela parte mais arborizada. Então eu fiz com Uhum. que ela andasse por essa parte mais arborizada, porque ali ela ia encontrar outros personagens e ia encontrar de novo o Francesco no meio do caminho, né? Uhum. Então eu quis fazer isso, mas assim, tirando uma ou outra parte, vamos dizer que 80% foi o caminho que eu fiz mesmo, e Tá. 20% eu tive que fazer ajustes para poder a história caber dentro do enredo. Ah, legal. Então, assim, para quem quer, né, gosta e tem vontade de fazer o caminho, é uma boa leitura também, né? Assim, não é dica do caminho, porque o caminho cada um vai fazer o seu, né? Como você falou, né? Exato, São 3 exato, caminhos cada um para faz o seu. seguir, você foi por um determinado, né? Sim, Ah, mas o teu personagem escolheu um outro, então é mais assim, já dá um pouco da tônica, né, do caminho, né? uhum, Então, quem gosta já sabe, né, qual a sim, leitura e é para legal, fazer. é, Verinha, minha sim, amiga, e que é está nos legal assim, ouvindo. porque eu conheço pessoas aqui de Campo Grande que fizeram o caminho e que leram o livro e refizeram o caminho, né? Agora olhando o livro e lembrando das coisas. E também tive a devolutiva de quem, né, vai querer fazer o caminho porque o livro aguçou essa questão que eu descrevo, né? Porque eu descrevo daí um pouco do que a Daniela vê durante o caminho, né? Não é só o fato de caminhar, 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 tem isso, mas você encontra vilarejos bonitos, igrejas bonitas, pontes bonitas, né? Você está ali no berço, né?
do velho mundo, vamos dizer assim. Então você tem ali, onde você olha, você vê a arte, né? Então, e vê muita história que aconteceu ali, né? Então é muito legal. Né? Aí, assim, você tem junto com a Stephanie Quevedo, né? Que é uma maravilhosa pessoa também, né? Eu Sim, tive a oportunidade de ser entrevistada pelas duas, né? Um trabalho muitíssimo interessante, né? No ponto prosa.verso.vinho, verso, ponto venho. onde vocês divulgam os livros, entrevistam autores. Eu já tive essa oportunidade e eu estou vendo que cada vez mais autores contemporâneos, né, estão sendo entrevistados, os escritores independentes que precisam, né, dessa divulgação, né, que vocês divulgam os livros, depois vocês fazem a entrevista com o autor daquele livro. Então, como Exato. é que surgiu esse projeto de vocês? Olha, ele nasceu assim separadamente, né? Eu pensava de um jeito, a Stephanie pensava do outro. E aí a gente se ligou porque eu fui falar para ela assim, Stephanie, tô pensando em fazer assim, assim, assim. Ela falou, então para tudo porque eu também tô pensando assim. Aí que a gente foi sentar, né, e ver os olhares, né? Nós somos completamente diferentes no sentido, isso fica óbvio, né, nas dinâmicas ali, quem é a mais extrovertida e tudo, né? E eu tenho o perfil de ser mais ali dos bastidores. Eu fico sempre muito ansiosa, muito nervosa em cada entrevista, né? Porque é uma responsabilidade ali, não que ela não fique também, mas talvez ela não mostre, né? Mas cada uma dentro ali das suas características. Então a gente foi alinhando, tá? De que forma a gente poderia contribuir, né? Porque eu passei por essa questão, assim como você também passa e muitos outros autores. Tá, escrevi um livro, lancei e divulguei na minha rede social. E aí, a minha rede social é formada pela minha família, amigos, né? E um pouquinho mais de gente. Então, foi onde daí a gente aí que eu fui ver certinho, né? Daí a Monique que você mencionou no começo por onde a gente se encontrou, né? Se conheceu. Aí eu fui vendo que a gente precisa. Eu vi uma postagem sua hoje também falando sobre as editoras tradicionais. Não sei se era de hoje, mas apareceu para mim hoje a sua postagem. Foi hoje. Foi hoje, né? Então a Uhum. gente sabe assim, existe um número muito grande de publicação diariamente no Brasil. E as editoras não dão essa conta, né? Não conseguem dar atenção para todos. E aí você mencionou lá da questão das editoras tradicionais, né? E elas acabam, de certa forma, vendo o seu produto de forma comercial, porque elas estão ali de forma comercial, né? Então eu já cheguei a pensar mal delas, hoje eu não penso, porque hoje eu entendo que cada um tem o seu papel. Elas são grandes empresas e são negócio, é um negócio para elas, né? Então, deixa ela seguir o rumo dela, vamos nós construir a nossa história, né? Então, é onde eu vejo que entra o papel muito importante das pequenas editoras, tá? Que ajudam na autopublicação, e vejo também o papel muito agora que eu comecei a ver, porque até então eu não conhecia esse lado da autopublicação. É onde o autor de fato caminha sozinho, né? Então, aí a gente foi juntando, conhecendo esse mercado, vendo o que a gente já tinha, né, em relação à divulgação, para que a gente pudesse não ser melhor ou pior, ser diferente e ser, na verdade, mais um caminho para a divulgação, né? Porque a gente sabe que é difícil se divulgar, né? Às vezes a gente está ali, a gente faz o lançamento de um livro e acha que vai ser um sucesso e não tem aquele retorno, a gente desanima, todo mundo desanima, essa que é a realidade, né? E daí a gente precisa dar mais um gás e então a gente pensou de que forma a gente poderia valorizar a literatura nacional.
porque o nosso foco sempre foi os nacionais. A gente só estava tentando arranjar o jeito de ver como que seria, né? Porque às vezes a Aham. gente vê a divulgação de estrangeiros, mas daí já É. entra naquela questão de ampliar as dicas de leitura, nada contra, né? Nada contra, você está ali mostrando o que tem mais para pessoas que gostam de ler. E quem gosta de ler gosta de saber o que tem no mercado, né? Mas a gente Uhum. queria algo nacional. Então a gente foi, e na verdade a gente está constantemente se ajustando, criando novas ideias, vendo de que forma a gente pode contribuir, né? Então a gente sabe que é cada um dentro do seu tempo, porque às vezes não é a hora desse autor ir para as mídias, ele também está esperando um ok da editora para que faça o casadinho com a editora, porque por mais que ela não vai dar aquele suporte que ele espera, mas se for feito em sincronia, vai ser melhor, né? Então a gente tem essas questões, né? E tem a autopublicação, né? Os autores que de fato vão correr atrás de todas as etapas que um livro exige, né? Aí e Uhum. vão fazer a sua publicação em plataformas gratuitas, como a Uclep, que é Uhum. uma grande vitrine, né, que está ali e que faz um trabalho muito bacana de, assim como o clube de autores, porque você deposita o seu material ali e não fica o livro físico, a não ser que o autor tenha livro físico guardado, mas até onde eu sei, a maioria da opção ali é por impressão sobre demanda, que Uhum. também é muito legal essa questão, porque daí vendeu é que faz a impressão do livro, ou seja, né, o autor não tem esse material já, esse dinheiro parado, porque é um investimento, vamos dizer assim, né? É, Então, com exato. certeza. Né? Então, e Porque cada eu um já tem o seu passei, ritmo. passei por várias, eu já passei assim por várias etapas, né? Os últimos eu mesmo fiz tudo, meus últimos infantis eu fiz todos eles, né? Uhum, É, vi o diagramador, revisor, né? O uhum, fotógrafo, né? Que a gente coloca a nossa carinha lá, porque eu estou conhecendo bem, ou o ilustrador, a gráfica, entendeu? E só ainda não aderi a essa parte digital, que ainda não consegui me sentar assim para estudar direitinho como é que faz, entendeu? Eu ainda estou uhum. um pouco assim, estou no jardim da infância dessa tipo de publicação. Não, mas eu também não, eu também não consigo me entender ainda muito. Eu tenho estudado bastante para tentar entender, né? Mas eu sou uma que precisa ainda de ajuda, então eu tenho uma editora, né? Tive, na verdade, assim, uma grande contrapartida desse apoio da editora. Então, né, eu voltei a trabalhar com eles para esse segundo livro que já está aí no processo de lançamento, né? Mas tem pessoas que conseguem caminhar sozinho e eu acho isso muito bacana, né? Desde que se atente a todos os passos para que É, começa da maneira correta, é, porque se a gente já começa errando, é difícil a gente depois, né, voltar e a gente perde, né, essa credibilidade com o leitor, né? E eu vou uhum, ser sincera com você, Kátia, falando sobre essa questão do número de autores que se autopublicam e de pequenas editoras ou de uhum, médias, eu acho que a gente pode vir a virar essa maré para o nosso lado, né? Porque eu penso assim, se eu consigo cativar enquanto uma autopublicação, não independente, porque eu sou autopublicação, mas uhum, se eu fosse independente, se eu já cativasse alguém com meu livro, essa pessoa às vezes ia deixar de comprar de uma grande editora para dizer, ó, Natasha, vou esperar o próximo livro dela que é bom, vou comprar. E assim com tantos os outros, porque nós, do lado de cá, nós somos muito, o número é muito maior do que do lado de lá. Então eu uhum. vejo que no futuro, se cada um fizer a sua parte, né, e fizer da maneira correta, a gente vai se fortalecer e a gente vai ser líder de mercado, com certeza.
Eu não É, sei se você também pensa ah, dessa forma. é assim, esse ano eu fiquei, desde a pandemia, que eu estou um pouco afastada do mundo, assim, de estar mais junto das pessoas para saber como é que está essa coisa. Eu falo muito pela internet, com as pessoas, pelo WhatsApp, aquela coisa toda. Mas, assim, eu Uhum. também acho, assim, que o independente, ele tem que organizar melhor, acho que, assim, estar mais junto, acho que, por exemplo, a gente conhecendo como a gente se conheceu, através da oportunidade que a gente tem de participar desses projetos de divulgação, a gente é, começa, né, nosso nome a circular mais, a gente está fazendo esse trabalho. Então, a gente vai se Sim, conhecendo, a gente está formando uma corrente, né, porque, como você falou, as grandes editoras, claro, elas são um negócio, né, você não vai publicar porque, né, por causa do sonho de um do outro, você tem que ver se o mercado está pronto, se tem mercado para o livro que você vai publicar e tal, porque você vai ter que trabalhar, porque aí elas já trabalham livro, é diferente. As pequenas e exato. médias editoras também fazem uma divulgação mediana também, né? Que não é Uhum. divulgando seus próprios sites e tal. Então, a gente, eu acho que precisa valorizar muito mais a gente como independente e se organizar e apresentar um bom produto, né? Com Exato. aquela respeitando as normas e as regras, né? ISBN, escritórios de direitos autorais, código de barra, ficha catalográfica, essas coisas que às vezes os autores acham que eu não consigo entender isso, e que não tem bicho de sete cabeças. Né? É uma coisa fácil. Uhum. Hoje em dia, a gente já tem muito mais facilidade, porque muita Sim, coisa, né, saiu da Biblioteca Nacional, passou para a Câmara Brasileira do Livro, e outras coisas os dois estão fazendo, então você faz tudo digitalmente. Então, você tem que apresentar um trabalho bacana para o seu leitor, né? Um produto exato. final agradável, né? Bonito também de se ver, né? Tanto Para que não se... digitalmente quanto Isso, para que não físico seja o também. único material que ele vai ter seu, para que ele possa voltar mais vezes e saber, né? Claro. Eu Né? também sou dessa questão. E é daquele posicionamento. Se você quer escrever por escrever, ok, vai que seu caminho é esse. Não, eu quero tentar uma carreira, né? A gente sabe que essa carreira ela não é da noite para o dia, nenhuma carreira é. Você sai da faculdade e você leva no mínimo 10 anos para você ter uma estabilidade aí, um nome de mercado, né? Porque Uhum. tem muita, né, outros profissionais também atuando, mas cada um dentro da sua área e eu sempre acho que tem lugar para todo mundo, né? Também. Então, se você quer seguir de forma profissional, então você tem que ser profissional. A gente começou a ter algumas entrevistas com escritores que têm site. Toda vez que a gente vê que tem site, a gente divulga e a gente elogia, Uhum. né? E eu mesma não tinha, eu estava esperando porque eu só tinha um produto, mas não é porque, vamos dizer, que eu só estava com um romance que eu não precisava ter. Depois eu fiquei me questionando, por que não? Né? Então, esse final de semana eu comecei a estudar para ver a questão de montar o meu próprio site para ser mais uma vitrine minha, além do Instagram, né? O Facebook eu apanho, não sei mexer no Facebook, né? Enfim, montei numa situação lá que precisava, depois nunca mais mexi, não consigo entrar nele. Ele travou mesmo, então eu apanho do Facebook. Então eu tenho o Instagram, eu tenho agora, vou ter o site, né? Tenho da divulgação no site da editora, tenho na Amazon, então eu preciso mostrar o produto em outras vitrines. Então eu estou agora Ah, mexendo, e não é fácil montar um site, porque você não, precisa entender, eu, né? eu, Como é que eu é essa fiz plataforma. mas eu tive uma pessoa que fez para mim. Ele Uhum. faz um trabalho bem bacaninha, né? Mas e também não foi nada assim exorbitante, foi um valor bem bacana, entendeu? E tá lá. E o meu é um e-commerce também. Eu vendo através dele. A pessoa pode comprar direto do meu, mas pode também comprar
através do site, que já calcula o valor do Sim. correio, do envio postal, de tudo isso. Compra por paga de uma maneira segura, aquela coisa toda, então não tem problema. Então pode ser assim também. Você pode também vender através do seu site direto, né? Se for o caso. Exato, exato. E tá ali, né? É mais uma exposição e a gente precisa disso. Porque mesmo que eu tenha uma editora, hoje em dia a gente sabe que o escritor, ele tem que fazer o seu papel, né? Ele também tem que se posicionar. Então, né? Eu sou até, costumo dizer que eu me posiciono de forma tímida muito, porque é o meu perfil do ponto de vista da escritora, assim como é também o meu Instagram da professora, né? Uhum. Mas cada um tem seu ritmo e quem tem um ritmo mais acelerado, a hora é agora, porque a gente tem todas as ferramentas a nosso favor, né? Então, o quanto antes se estruturar, melhor, para que possa ter essa visibilidade, né? E eu vejo muitos escritores que passam por nós ali, que estão ali dia a dia, estão divulgando seu material, por quê? Porque querem essa carreira, né? Querem serem, né? Estar ali entre, né? Querem viver disso. Não é impossível, eu não vejo impossível, só que precisa começar a trabalhar. E não vai ser um único livro que vai te dar, às vezes, aquele retorno. Pode até ser, né? Às vezes você é sorteada e o livro, né, cai aí Na na boca praça, do povo né? aí, na praça aí, né? E vira aí um best-seller, né? Eu torço todo dia pro meu ser o meu, né? Que seja o meu, que seja o meu. Mas a gente tem que construir. Então também não é só um livro e parar, né? Se você quer seguir a carreira, você tem que estar constantemente apresentando um Produzindo, produto, apresentando né? uma história, produzindo. Exato. E aí, você já falou alguma coisa, né? Da novidade. Você está com o segundo livro, né? Como é que é? Já está vindo? Já está pronto? Já está Ele no está já na forno? Tá... editora. Ele está no forno, né? Porque eu já encaminhei eu até marco na agenda os dias, porque a editora Labrador ela dá 120 dias, né? Para entregar o produto. E depois que eu fui entender o porquê isso, quando eu fiz o primeiro trabalho com eles, que eu pensei que era rápido, né? Porque o livro técnico de iluminação, ele de certa forma, ele foi rápido. Mas como eu Tá. disse, né? Ele não teve a mesma tratativa que o romance teve, né? Uhum. Então, eles levam 120 dias. Então, eu sei que eu já recebi dentro dos 30 dias a primeira revisão de texto, e eu Tá. passei ali a semana toda olhando o texto, devolvi para eles, né? Sei que eles estão mexendo agora no miolo, tá? Eu tô ansiosa, eu até dei uma cutucadinha para ver como é que estava a capa, porque eu tô ansiosa para ver a capa, né? Eu dei a diretriz do que eu queria, porque como vai ser uma trilogia, e o primeiro foi esse pôr do sol, só que no caminho, né? E eu não quis atrelar o caminho de Santiago. A gente não tem o nome aqui de Santiago na capa, eu não quis, né? E como foi um pôr do sol, o segundo também vai ser um pôr do sol. Mas como tem aí passagens na praia, no litoral, que eu não vou dizer aonde, Uhum. mas tem no litoral, então eu pedi que fosse no litoral esse pôr do sol, né? E aí o terceiro provavelmente também vai ser um pôr do sol, eu só tenho que ver aonde vai ser, né? Conforme eu fechar aí a Tá. ideia do terceiro. Mas eu vou fazer os três com pôr do sol para que eu possa ter assim uma linguagem, né? Pelo menos é o que eu quero, né? Se eu posso escolher, por que não, né? Mas Então eu queria. essa trilogia são novos personagens? Tem a ver com o primeiro? Como é que é? Ele é uma continuação. Ele é uma continuação, porque no primeiro a gente tem a lembrança dela e como eles se conheceram, né? No segundo, eles daí vão, na verdade, namorar. Então, o segundo passa-se em Tá. 4 É a meses. construção do relacionamento. Tá. Isso, né? A gente passa ali de forma namorando e aí vai ter o casamento. Então, é muito rápido isso que acontece por conta dos Tá. compromissos dele, né?
E então a gente não tem. No primeiro consegui fazer picos de altos e baixos em relação a sentimentos. No segundo, eu não consegui fazer muito, porque em 4 meses de relacionamento tá tudo muito bonito, né? Mas eu queria mostrar essa construção ali deles, porque eles estão ali se conhecendo, né? Ele vem conhecer a família dela, ela vai conhecer a família dele, e então eu quis, né? Ela vai conhecer o universo dele, porque, né? Ele tem a carreira dele, né? Então eles estão ali namorando nesse. Então tem cenas, né, um pouquinho mais quentes, né? Que no primeiro não teve. Então o primeiro você pode, qualquer um pode ler, né? Não tem problema nenhum. No segundo eu já dei uma apimentada, né? Uhum. No terceiro mantive, né, um pouquinho, né? Nada que seja 50 tons, imagina, não é isso, né? Tanto é que Não. quando tem eu escrevo de noite sempre com a taça de vinho, então eu tô lá empolgada, empolgada, empolgada. Aí no outro dia eu vou rever o texto, isso pode tirar, isso pode tirar, isso pode tirar, isso não precisa. Eu vou A limpando o texto. Stephanie tá aqui dando spoiler, ó, vai ser hot. Mas é um hot bonito, não é um hot assim, né? Mas assim, vai ser mais que um beijo, né? Tá, Então, e no terceiro eu consigo passar esse momento de altos e baixos de um relacionamento, porque eu quero correr 5 anos. E nesses tá. 5 anos vai acontecer muitas coisas, né? Então, daí eu encerro essa trilogia com eles. Entra novos personagens, agora no segundo, né? Alguns personagens do primeiro voltam, né? Fazem algumas pontinhas, e quem fez algumas pontinhas no primeiro crescem no segundo, né? Como Tá. no caso os tios dela, os pais dele, né? O próprio empresário com a esposa. Então são personagens que crescem, né? E entram novos personagens por conta do que vai acontecer na história, né? Então, e foi muito gostoso pensar em novos personagens ou crescer os personagens. Nossa, lidar com personagem é muito legal. Eu me divirto, às vezes eu fico rindo sozinha aqui em casa, às vezes eu tô olhando, eu tô com todo mundo aqui em casa, mas eu tô voando, eu tô pensando em outra coisa. Às vezes eu fico, o povo fica me olhando, mas eu tô lá Ora, voando, né? pensando. Pensando. Outro dia a gente saiu de noite e eu já estava pensando numa situação É. da personagem também. Então, né, eu quase não saio, né? Eu sou completamente caseira, então não saio da toca por nada, né? Só para dar aula e para voltar, né? Então, quando eu saio, eu fico, né, vendo o que eu posso trazer de experiência para minha personagem ou para o meu personagem nesse sentido. E o segundo já tem um título que possa ser divulgado ou ainda não chegaram no título final? Não, ele já, eu acho que o título tá bem definido já. A princípio eu coloquei, já tinha até divulgado no meu Insta, mas como título provisório. Eu acho que nessa altura do campeonato ele não muda mais. Cada dia mais eu me apaixono por você, né? Ah, Então, porque agora eles estão se conhecendo, né? Então já existia ali uma certa paixão no final do primeiro, hum, pelo que eles viveram caminhando juntos, né? Eles construíram uma amizade, e como ela foi focada na viagem, ela foi com o foco dela no relacionamento dela, porque ela vai noiva pro caminho de Santiago. uhum. Ela estava pensando em outras coisas, ela não se permitiu, né, outras coisas, e ele vai solteiro. Mas ele também vai para outra coisa, ele vai para escrever, ele vai para refletir sobre a vida dele, né? Mas como ele vai solteiro, ele se permite mais poder, né, ver que ela, além de uma amiga, né, ela é quem ele precisa. Viu, gente? Romances, romances além do caminho. As descobertas em todas as formas, né? E aí a gente Exato. já está quase no finalzinho. Tá? As pessoas Certo. que quiserem adquirir teu livro, esse que já está aí, Um Caminho para Amar, como Uhum. é que elas fazem? Bom, a gente tem, então, pode ser no direct comigo, que eu tenho, né, daí eu encaminho. Pode Tá. ser pelo site da Amazon, né? E pode ser pelo site da editora Labrador. Então, são esses 3 canais oficiais aí
que você consegue adquirir um caminho para amar. E ele tem nos dois formatos, digital e físico, para venda? Isso, ele tem nos dois formatos, né? Então, tem lá no e-book, na Amazon, né? Pela editora é o livro impresso, e comigo também eu consigo o livro impresso. Viu, gente? Facinho, facinho. E Exato. E quem quiser conhecer mais sobre você, sobre a sua trajetória literária, qual é o melhor canal? Está sendo, no momento, até eu formalizar o site, porque eu quero jogar algumas coisas dentro do meu site para ser uma vitrine, né? Está sendo, por enquanto, no Instagram. No Instagram eu tenho, lá no comecinho, eu fazia vídeos contando sobre a construção do livro, a criação dos personagens, porque os personagens estão muito reais para mim. Eu tenho, apesar que eu não pedi para marcar nenhuma imagem de pessoa, nada, né? Quando eu sugeri a capa, porque eu queria que cada um pensasse do seu jeito nos personagens, mas eu tenho eles muito reais. Ela é uma atriz norte-americana e ele é um cantor tudo de bom mexicano que eu gosto, né? Então eles estão muito claros. Os outros personagens foram misturinhas de pessoas conhecidas aqui, pessoas conhecidas ali. Mas eu precisava ter os dois muito claro para mim, para que eu me sentisse confortável no tentar expressar um olhar, um sorriso, sabe? Ter aquela questão que, se ainda não está muito claro, a gente não consegue passar para o papel. Aí eu botei teu Instagram aí, tá, gente? Quem quiser, tá aí marcado. Depois Exatamente. eu vou salvar na live também, eu salvo sempre com o arroba dela, tá? Da entrevistada. Bom, ok. então a gente chegou no final, tá? E aí eu quero deixar com você as palavras finais, tá? Para você deixar o recado que você quiser, falar o que você quiser, mas antes eu quero te agradecer imensamente, gratidão imensa, foi muito gostoso esse papo, acho que o pessoal gostou também, quem não te conhecia, gostou de conhecer, já virou fã, né? E os fãs já estão aí, os amigos, os parentes, né, que são aquelas pessoas que são a nossa base mesmo, que nos dão a força, todos aí ouvindo. Agradecer a quem ouviu, tá? Acompanhou a live, a quem vai também chegar para assistir depois. E imensa gratidão, tá, Natasha, por você ter aceito. E aí a palavra final é sua, para você deixar o seu recado que você quiser. Ok. Kátia, eu que agradeço o convite. É sempre muito gostoso conversar com você, aprender com você, né? Enfim, eu sou isso, né? Às vezes o pessoal pergunta do sobrenome, eu não tenho outro sobrenome, né? Para ficar mais fácil, não, eu só tenho esse. Então, é Natasha Liskoves mesmo, é tudo que eu tenho, né? Não tirem isso de mim, mas enfim, eu sou uma pessoa simples aí, estou aprendendo todo dia, estudo bastante, né? Agradecer a todos que estiveram aqui conosco, que vão olhar depois a gravação, que deem a oportunidade de conhecer O Caminho para Amar, né? Que é um livro que eu fiz com muito carinho, onde aqui eu venho contando um pouquinho sobre o caminho de Santiago, né? Mas o foco principal, na verdade, é esse romance que acontece, um romance muito bacana que eu quis trazer, tá? E agradecer por todos, né, que passaram aqui e dizer para a Kátia, quando você retornar com as suas atividades, Kátia, chama aí o Prosa, Verso e Vinho para você entrevistar, que você vai dar muitas risadas aí, que a gente possa contar um pouquinho dessa nossa experiência, né? Porque quando a gente decidiu... Tem uma listinha aqui de pessoas que eu quero chamar e já está na lista. Que quando a gente decidiu, a gente começou de forma tímida, né, a página, mas quando a gente viu que era isso que a gente queria, aí a gente se posicionou de forma diferente. A gente vê o Prosa, Verso e Vinho como uma empresa, apesar que somos só nós duas, né? E aí, enfim, a gente vai batalhando, cada uma pega uma parte dele e vai todo dia, né? Cada uma faz um pedacinho dele acontecer para que a gente possa, na verdade, o objetivo é contribuir, né? Dentro do que a gente puder, com os autores nacionais aí, para que a gente possa levantar essa bandeira e a gente possa aí construir
uma trajetória aí para a literatura nacional diferente, né? Para que todos possam ser valorizados e que muitas pessoas possam conhecer, né, os nossos autores, tá joia? E isso é muito importante para os autores independentes, nacionais, agradecem. Tá? Exato. E mais uma vez, obrigada. E só lembrando a todos que a minha última live do ano vai acontecer dia 9 de outubro. Tá? Depois disso, eu vou dar uma paradinha para umas questões que eu preciso parar mesmo, agora final do ano, mas a gente retorna no ano que vem. E agora a gente está aí com a gravação dessa bela entrevista com a Natasha. Natasha, gratidão imensa. Muito obrigada, querida. Tá? Muito Obrigada a você. obrigada mesmo.